vamos ler alguns versículos do capítulo 11, mas eu diria que o versículo chave para nós refletirmos nessa manhã se encontra no versículo 40. João, capítulo 11, versículo 40. Eu quero que você medite nessas palavras de Jesus quando ele se dirigiu a Marta. E diz assim o versículo: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, a glória de Deus é encontrado esse termo na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a palavra glória na Bíblia, ela tem uma definição um pouco diferente do que o mundo coloca hoje, né? As pessoas falam em glória quando menciona um artista que está no auge da sua carreira, então eles costumam dizer: fulano nos seus dias de glória, né? Um time de futebol quando está se destacando, o time tal, nos seus dias de glória. Na realidade, irmãos, a palavra glória na Bíblia é uma palavra que envolve algo muito especial. Em todos os momentos que vemos a palavra glória na Bíblia, significa que está aí a presença de Deus. Quando falamos glória, estamos falando da presença de Deus. E Jesus, falando a Marta naquele dia, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Que coisa magnífica é imaginarmos a presença de Deus. Se nós cremos, nós poderíamos dizer, e sempre dizemos: Deus está conosco. E às vezes dizemos às pessoas, como cantamos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te guie, que o Senhor... Por quê? Porque nós sabemos que se temos a presença de Deus, nós estamos bem. O que acontece muitas vezes é que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e às vezes esperamos que as coisas caminhem da forma como nós planejamos, mas nem sempre é assim que acontece. Nesse capítulo 11 do Evangelho de João, começa a narrativa dessa história, quando Jesus estava em um lugar um pouco distante da cidade onde vivia Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs. Jesus estava com seus discípulos. Eu creio que poderíamos ler um pouco desses textos, porque, irmãos, é muito bom quando a gente pode se transportar naquela época e tentar viver essas experiências tão maravilhosas que a Bíblia nos traz. Diz aqui no versículo 1 de capítulo 11: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Veja como fala, quais as palavras que utilizam aqui Marta e Maria. Elas queriam convencer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas, aquele a quem você tanto aprecia, tanto você tem consideração, está enfermo. Elas queriam tentar convencer um pouco a Jesus, ou quem sabe fazer com que Jesus se comovesse com essa enfermidade e pudesse voltar rápido para esse local. E disse, versículo 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, já dizemos: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aqui outra vez vemos a palavra glória de Deus, ou seja, Jesus demonstra para aquelas pessoas que puderam ouvi-lo nesse momento, que aquela enfermidade de Lázaro
Deus. E disse mais, versículo 5: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Veja bem, algumas pessoas poderiam dizer, mas puxa vida, se Jesus sabia que Lázaro estava doente, deveria voltar logo. Mas disse que ele demorou 2 dias mais. Versículo 7: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Veja, irmãos, como os discípulos de Jesus, e nós hoje às vezes também, pensamos, não, mas isso está errado, esse plano não está sendo bom. Como que Jesus quer voltar para a Judeia, sendo que há pouco essas pessoas tentavam apedrejá-lo, e os judeus que estavam ali, para eles era uma decisão equivocada de Jesus. Isso não acontece com a gente às vezes, irmãos. Pensamos que devemos seguir por um caminho e de repente as coisas vão para outro e pensamos, não, Senhor, mas não é assim não, por favor, vamos fazer, ajuda a gente conseguir a cumprir o nosso plano, porque as coisas vão dar errado por aí. Mas é porque às vezes nós esquecemos que se nós colocamos Jesus no controle das nossas vidas, nós temos que confiar que, ainda que surjam desvios no nosso caminho, ainda que coisas aconteçam para que o nosso plano seja modificado, devemos confiar de que, se nós cremos que Deus está guiando as nossas vidas, nós vamos ver a glória de Deus. Versículo 9: respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Irmãos, esse capítulo é cheio de mensagens profundas. Aqui, uma vez mais, nós vemos como trata Jesus a morte. Nós vemos como Jesus disse: ele dorme, mas vou despertá-lo. A morte para Jesus é como um sono, porque no momento em que ele abre a sua boca, no momento em que ele decide, ele pode despertar qualquer um que esteja no sono da morte. E é essa esperança, irmãos, que nós mantemos em nosso coração, de que muito em breve ele irá abrir a sua boca, irá dizer: levanta-te, irá chamar e despertar aqueles que hoje dormem. Jesus, então, no versículo 14, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Será que os discípulos de Jesus estavam entendendo essas palavras de Jesus? Quando ele mesmo afirma que Lázaro morreu, ele disse também: me alegro de que lá não estivesse. Ou seja, Jesus sabia que o poder de Deus iria manifestar-se diante daquelas pessoas. Jesus sabia que naquele lugar em Betânia, ele não deveria estar simplesmente para curar uma enfermidade. Ele deveria estar para mostrar àquelas pessoas aquele que tem o poder sobre a morte, aquele que pode fazer o que nenhum médico, o que nenhuma pessoa nesse mundo pôde fazer e poderá fazer. Versículo 16: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém,
Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Irmãos, como a gente pode ver o plano de Deus aqui sendo traçado e sendo cumprido da forma como Deus havia planejado. Era a véspera da Páscoa. Muitos judeus estavam em direção a Jerusalém. Aquele lugar agora estava cheio de pessoas que vieram para poder limpar-se dos seus pecados, para poder encontrar-se, quem sabe, eles tinham a esperança de serem perdoados pelos seus pecados. A festa da Páscoa era algo que reunia os judeus e algo que, quem sabe, nós não podemos imaginar por não havermos vivido naquela época, mas imagino que pessoas viajavam distância, viajavam longe realmente para poder estar naquele lugar, porque segundo eles criam ali, Jerusalém era a casa de Deus e lá deveria estar o povo de Deus num momento festivo como esse. E Jesus escolheu exatamente essa época e disse aqui que muitos judeus estiveram lá para consolar Marta e Maria. Ora, versículo 20: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 22: Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Irmãos, notem como Jesus, por várias vezes, menciona que algo extraordinário estava para acontecer. Ele disse aqui no versículo 23: Teu irmão há de ressurgir. Mas então, versículo 24, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sei, melhor dizendo, disse o versículo, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Uma vez mais, Jesus menciona que ele tem poder sobre a morte. Nós imaginamos, eu poderia imaginar, irmãos, que Marta, nesse momento, quem sabe no desespero da morte, passados 4 dias, ela já estava com sua mente já, quem sabe, assim, decepcionada com as coisas que haviam acontecido, e ela então se desabafa com Jesus, dizendo: Senhor, se você estivesse aqui, não tinha passado o que passou, não teria acontecido isso. Mas ela não percebe as palavras de Jesus. E lendo os versículos seguintes, nós vemos uma vez mais Jesus demonstrando a Marta o que iria acontecer. Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Vejam como as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Eles estavam na casa e de repente, ao ver Maria dirigir-se ao túmulo ou a encontrar com Jesus, os judeus então a seguiram. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor,
se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Aqui nesse versículo, irmãos, algumas pessoas, às vezes, eu me lembro quando eu era criança, e quando a gente é menino, né, a gente procura às vezes decorar versos da Bíblia, e tem muitas vezes quando nos reuníamos com os desbravadores e algumas pessoas pediam um versículo da Bíblia, eu me lembro que alguns sempre buscavam os versículos pequenos da Bíblia, né? Deus é amor, Jesus chorou. E muitas vezes não sabíamos onde estava esse versículo e nem de que estava se tratando. Mas sabe que essas duas palavras, esse versículo tão pequeno da Bíblia, demonstra algo muito profundo. Jesus sabia o que iria acontecer com Lázaro. Jesus sabia que o poder de Deus ia se manifestar ali, que a glória de Deus iria ser demonstrada àquelas pessoas. Mas ao ver as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, chorarem, tristes, Jesus chorou. Jesus chorou não porque ele estava triste pela morte de Lázaro, ou porque ele estava vendo algo que não poderia, uma solução que não poderia acontecer naquele momento, mas Jesus chorou, irmãos, porque, como disse o versículo anterior, ele se comoveu. Jesus se comove com os nossos sofrimentos. Jesus, ele se compadece daqueles que sofrem. Se hoje nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema na nossa vida, e quem sabe pensamos, nos desesperamos e pensamos que não vemos uma solução, recordemos de que Jesus está do nosso lado, porque ele se compadece dos nossos sofrimentos. Jesus, então, naquele momento, ao ver aquelas pessoas, Jesus chorando, poderiam dizer: que pena realmente que ele não estava aqui antes. Mas vem então o versículo 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Eles estavam pensando que Jesus estava chorando porque amava tanto a Lázaro e agora já não tinha mais Lázaro do seu lado. Versículo 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãos, que dificuldade que às vezes nós temos para poder crer nas promessas de Deus. Eu diria que Marta já tinha evidências suficientes para poder crer que Jesus iria ressuscitar o seu irmão. Se nós analisamos os versículos anteriores, por exemplo, versículo 23, quando Jesus fala para Marta, logo que ele encontra com ela: teu irmão há de ressurgir. Quem estava falando de Jesus? Teu irmão há de ressurgir. Mas ela pensou: sim, Senhor, eu sei que quando tu, ou melhor, no último dia, né, no final desse mundo, eu sei que ele há de ressurgir. Mas Jesus não estava falando disso. Depois Jesus fala no versículo 23: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Versículo 25, melhor dizendo, antes disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta já tinha mais do que evidências de que Jesus estava dizendo para ela: eu vou ressuscitar o seu irmão. E de repente, quando Jesus fala: retire a pedra, Marta deveria já estar pulando de alegria e dizendo: ele vai ressuscitar. Mas Marta então disse: Senhor,
já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãos, esse versículo também nos traz lições muito interessantes. Jesus, ele poderia chegar naquele lugar e, com o poder que ele tem, que vem do alto, ele poderia dizer: pedra, saia do caminho, para demonstrar àquelas pessoas que aquele que criou as pedras, aquele que criou o vento, o mar, a natureza obedece à voz do seu Criador. Ele poderia demonstrar isso diante daquelas pessoas, para que elas pudessem ver que ele poderia fazer algo espetacular naquele momento. Mas Jesus, irmãos, quando ele quer realizar um milagre na nossa vida, eu diria que os maiores milagres que acontecem na vida do ser humano têm a participação do ser humano. Jesus quer que nós façamos a nossa parte. Aquelas pessoas que estavam ali não poderiam ressuscitar a Lázaro, mas elas poderiam retirar a pedra. Quem sabe sem saber o que Jesus estava, para que Jesus estava pedindo, mas Jesus deu a oportunidade de que eles participassem desse milagre. Quem sabe muitas vezes nós pedimos a Deus um milagre para nossas vidas, mas nós não queremos fazer nada. Nós queremos que tudo aconteça como um passe de mágica. Jesus quer que você tenha participação, para que você veja como funciona, para que você veja o que Deus quer que você faça. Nós estamos aqui, irmãos, não porque somos melhores do que os outros. Estamos aqui nessa manhã de sábado, não porque somos aqueles que compreendem melhor a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque Deus quer que nós recebamos o alimento da sua palavra, para sair aí fora e fazer a obra que Ele quer que façamos. Deus quer que nós trabalhemos na sua vinha. Quantas palavras maravilhosas Jesus nos deu e nos ensinou. Quantas obras nós poderíamos fazer, não porque somos bons, mas porque Deus, operando em nossas vidas, Ele pode realizar milagres. E então, nesse momento, quando Marta pede para retirar, ou seja, quando Marta faz esse questionamento com Jesus: Senhor, já cheira mal. Nós poderíamos recordar de algumas coisas que nós temos em nossas vidas. Às vezes, Jesus quer tocar na ferida do nosso pecado. Muitas vezes nós pensamos que algo na nossa vida já não tem solução, e quando Jesus fala e retire a pedra, nós chegamos e dizemos: Senhor, já cheira mal, ou seja, não tem mais solução a esse problema na minha vida. Por que nós temos tanta dificuldade em crer? Irmãos, Marta, nesse momento, ela representa aquelas pessoas que vacilam em sua vida em crer no poder de Deus. Muitas vezes, muitos de nós agimos como Marta. Vivemos uma vida de cristãos, amamos a Jesus, mas no momento que poderíamos ter a fé e a confiança em Deus, pensamos: não, esse não vai ter jeito, já cheira mal, já tem 4 dias. Irmãos, aquele que crê, como disse Jesus: se creres, verás a glória de Deus. No versículo 40, Jesus disse essas palavras para Marta. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu diria, irmãos, que nesse momento, antes que Jesus falasse essas palavras, quando Marta faz esse questionamento, eu imagino aqui Jesus dando uma olhada assim para Marta, uma olhada, quem sabe, que hoje nós poderíamos dizer que penetra durante séculos e alcança nossa vida hoje. Quando duvidamos de Jesus, Jesus olha para nós com um olhar de compaixão, com um olhar, quem sabe, de
de pena realmente pela nossa incredulidade. Mas mesmo sem crermos, porque temos que recordar, irmãos, se não temos fé suficiente, digamos a Deus: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé, na minha pequena fé. Mesmo Marta não crendo suficiente, Jesus atua nesse momento. E no versículo 41 disse: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Esse versículo, irmãos, também mexe comigo. Eu me lembro que uma vez saímos, eu, a minha esposa, minha mãe, alguns anos atrás, a assistir uma peça em uma igreja próxima de Long Branch, e aí estavam fazendo uma encenação da vida de Jesus. E por incrível que pareça, a parte que mais me tocou foi no momento da ressurreição de Lázaro. E não tem como você imaginar, mas, irmãos, coloquemos-nos naquele local. Imaginemos que nós estivéssemos ali naquele dia. E quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora, eu acho que essa palavra deve soar aos nossos ouvidos, dizendo a cada um de nós hoje: vem para fora, saia deste túmulo, porque Jesus, Ele veio para ressuscitar aquele que está morto. O morto, não somente o morto físico, mas também o morto espiritual. Muitas vezes nós pensamos que já não tem mais solução na nossa vida, mas essa voz, essa palavra poderosa pode estar falando para nós hoje: Jefferson, venha para fora. Por quê? Porque Jesus quer que a sua glória seja manifestada. Nós temos, irmãos, experiências em nossas vidas, eu sei. Nós poderíamos estar hoje fazendo muito mais do que podemos fazer. Eu sei que a igreja de Luque, eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, irmãos. Eu já falei isso aqui da última vez que estive, e tenho muitas recordações, e aqui eu me sinto realmente em casa. Vocês são realmente minha família, né? O irmão falou ali para mim: como é que faz para você vir para cá de novo? Eu falei: não, eu continuo aqui, a gente está na mesma família, nós estamos no mesmo povo. Mas Deus quis que eu estivesse hoje na igreja de Long Branch. Mas sabe por quê, irmãos? É porque Deus não faz aquilo que nós planejamos. Muitas vezes nós fazemos um plano, e eu posso confessar para vocês que quando eu cheguei aqui nesse país, eu estava acostumado com igrejas grandes lá no Brasil. A gente frequentava a igreja central de Belo Horizonte, e nós vivíamos em uma igreja onde tinha muitas pessoas, onde nós estávamos acostumados com bons pregadores, um grande coral, muitas pessoas talentosas. E quando você está acostumado com um tipo de igreja assim, você não quer ir para lugares diferentes, igrejas pequenas. E obviamente, quando eu cheguei aqui, eu queria conhecer as maiores igrejas, principalmente igrejas americanas, né, para ver um coral bonito cantando em inglês, e aquelas coisas que a gente quer ver de diferente. E quem sabe eu estava querendo mais assistir a apresentações bonitas, a shows musicais, e não estava pensando naquilo que Deus tinha preparado para mim. Talvez eu não estava pensando no alimento espiritual que eu necessitava naquela época. E diga-se de passagem, irmãos, eu necessitava muito, muito, muito do poder transformador de Deus na minha vida. Apesar de já ser cristão por vários anos, mas eu posso dizer para vocês que a experiência que eu tive, aonde eu moro, onde eu vivo hoje, foi o poder de Deus realmente transformando a minha vida. Não porque eu era uma pessoa que
quem sabe como hoje muitas pessoas poderiam dizer, ah, não, eu era viciado em drogas, eu fumava, eu bebia. Graças a Deus nunca tive problemas desse tipo. Mas quando você se sente, eu poderia dizer, perdido dentro da igreja, é como você está no povo de Deus, mas você não tem aquele poder, não sente o poder do Espírito Santo atuar na sua vida. Mas como isso sucedeu? Foi justamente porque Deus tinha um plano diferente para mim. Ele não queria, Ele queria assim que eu conhecesse a igreja de Luque, como aqui a gente esteve aqui desfrutando, né, de apresentações lindíssimas, sermões maravilhosos. Mas Deus tinha um plano para nós, numa igrejinha pequenininha que ia começar lá em Novo Grande. E foi lá que Ele fez a transformação na minha vida, porque aí foi onde eu pude usar um pouco daquilo que eu já tinha escutado muitas vezes, para poder falar com outras pessoas, para poder fazer, quem sabe, desenterrar algumas coisas, alguns talentos que eu não tive porque eu desenvolvi, mas porque Deus colocou na minha vida o desejo de compartilhar minhas experiências com os demais. O que eu quero dizer nessa manhã para os irmãos é que, irmãos, quando nós pensamos em algo bom para nós, Deus sempre tem algo muito melhor. Deus sempre tem uma bênção muito maior para nós. Em lugar da gente pensar simplesmente ir para um lugar e simplesmente ser feliz ali, porque nós pensamos que vai ser melhor, Deus quer te colocar num outro lugar, onde Ele sabe que nós vamos ser muito mais abençoados. Se Deus hoje está colocando ou mudando o rumo da sua vida de alguma maneira, glorifique a Deus. Eu quero concluir a leitura desse texto vendo aqui os versículos 44 até o 46. Disse: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então nós entendemos o motivo porque alguns dos líderes, dos sacerdotes, estavam buscando matar a Jesus e buscando matar Lázaro, como ontem a gente estava descobrindo essa parte na Bíblia, está em João capítulo 12, nós não vamos ler nessa manhã, mas eles queriam matar a Lázaro porque Lázaro era uma evidência do poder de Deus, o poder daquele que, ainda que o morto estivesse 4 dias, imagine isso, irmãos, uma pessoa que já está 4 dias morta e já cheira mal. Nós sabemos o que é o nosso corpo quando entra em decomposição. Nós sabemos que para qualquer pessoa é um caso sem solução. Como vai uma pessoa já em um estado tão degradante reviver novamente? Então, irmãos, ou melhor, reviver, né? Foi uma redundância aqui. Mas, irmãos, o que eu queria dizer é que Deus, quando Ele opera na nossa vida, Ele faz algo diferente, porque Ele sabe muito melhor que nós. Eu quero contar uma experiência para terminar essa manhã, uma experiência que me tocou muito. Eu recebi aqui um bilhetinho do Marconi. Houve um pedido aqui para a gente cantar a música Asas da Alva. É uma música que nós cantávamos lá no Brasil, no coral. Então, creio que vai ser... Nós vamos tentar fazer isso aqui no final. Mas antes eu quero contar essa experiência, irmãos. Porque realmente algo que me tocou. Um pastor que trabalhava em São Paulo tempos atrás, uma igreja grande, quem sabe o tamanho dessa igreja aqui, com muitos membros, um culto de quarta-feira,
alguns irmãos estiveram na igreja, chegaram mais cedo, porque estavam ali, quem sabe chegaram mais cedo do seu trabalho. Você sabe como são os cultos de quarta-feira, e as pessoas muitas vezes eu sei que há irmãos que realmente são pontuais, e isso eu poderia dizer é algo que me falta ainda, né? Eu peço muito a Deus para me ajudar nisso, mas esses bravos irmãos fervorosos, poderia dizer, chegaram nesse culto de quarta-feira cedo nessa igreja, e era como 5 ou 6 irmãos, mas eles, ao verem que começou a chover lá fora, eles começaram a se preocupar, porque poderia acontecer de vir uma tempestade e as pessoas, os irmãos, não chegarem na igreja. Então eles, preocupados com isso, começaram a orar e pedindo a Deus para que parasse a chuva, para que o restante dos irmãos chegassem na igreja naquela noite. E de repente uma pessoa desse grupo saiu para poder olhar lá fora e ver se havia realmente parado a chuva, diminuído, e essa pessoa voltou um pouco frustrada e disse: olha, irmãos, está chovendo mais, vamos orar mais. Quem crê aqui que se nós orarmos, essa chuva vai parar? E aí alguns disseram: eu creio, vamos orar. E então começaram a orar com mais fervor: Senhor, ajude que essa chuva pare. Mas só que eles oravam, irmãos, e eu poderia dizer, muitas vezes nós oramos também, pedindo: Senhor, faça com que isso aconteça, porque é para a sua glória. E muitas vezes nós queremos convencer a Deus de que o que nós estamos pedindo é o melhor, e nós esquecemos que Ele já sabe todas as coisas. E às vezes nós falamos: Senhor, me ajuda a pagar essa conta, porque é para a sua glória, mas na realidade é para a nossa necessidade. E aqueles irmãos então começaram a orar: Senhor, para que esses irmãos cheguem, para eles escutarem a sua palavra nessa noite, faça com que essa chuva pare. Mas já não precisava nem ir lá fora, porque o barulho da chuva já demonstrava que estava mais forte, e quanto mais eles oravam, mais forte caía aquela chuva. Então aqueles irmãos começaram a debater entre eles: será o que está acontecendo? Será que nós temos pouca fé? Será que é a nossa fé que está vacilante? Será que tem pecado no meio de nós? E, irmãos, às vezes a gente começa a fazer esses questionamentos, né? Senhor, mas por que não acontece isso? Será que tem? E a gente começa a ficar frustrado 2 vezes. Primeiro, porque o milagre não aconteceu. E segundo, que a gente começa a pensar que nós somos tão pecadores que Deus não vai nos conceder aquilo que nós estamos pedindo. E aqueles irmãos então, ali um pouco desanimados, começaram assim, sem saber o que fazer, e o tempo foi passando, nem o pregador chegou naquela noite, porque era um temporal muito forte. E uma irmãzinha que estava ali no meio, saiu um pouco lá fora, assim, triste, chateada, e ficou assim na porta da igreja, olhando a chuva, e começou a se perguntar: Senhor, por que Tu não atendeste a nossa oração? E ali, quem sabe, em lágrimas, como triste por aquela situação, de repente ela vê numa porta da igreja, que eram 2 portas, uma estava fechada, a outra aberta, ela vê que 2 pessoas pararam do lado direito, na porta que estava fechada ali, para poder se proteger da chuva. E aquela irmã ali bondosamente disse: vamos entrar, entra aqui para você se proteger. E aquelas pessoas, você sabe, quando uma pessoa que já não vai à igreja de jeito nenhum e não quer ir, e aquela senhora, na realidade, era uma mãe e uma filha, e ela então disse: não, nós estamos bem. Mas só que a chuva começou a ficar mais forte, e aí aquela irmã tão delicada e carinhosa falou: não, entre, não se importe, nós não estamos tendo culto, não tem culto aqui hoje, é só para vocês se protegerem da chuva. Então aquelas 2, aquela senhora e a sua filha, decidiram entrar e sentaram ali, e aquele grupo de 5, 6 pessoas começaram a orar, começaram ali uma pessoa leu uma passagem da Bíblia,
e fizeram os pedidos de oração, aquela choradeira, estou com problema e tal. E quem sabe, aí alguns daquelas pessoas chamaram as irmãs, essas duas pessoas que estavam lá, chamaram para participar do grupo. Não, vem aqui, nós vamos fazer uma oração. E quem sabe, poderíamos dizer que aquele dia poderia ser o dia menos apropriado para duas visitas chegarem na igreja, né? Já que não tinha pregador, os irmãos estavam ali cabisbaixos, um pouco frustrados, mas eles estiveram ali fazendo os pedidos de oração, oraram, e terminou ali aquele mini serviço e saíram. A chuva já tinha parado, mas já não adiantava mais nada, já tinha passado o tempo, eles se foram para casa. Mas no sábado seguinte, para surpresa de alguns irmãos, aquelas duas pessoas vieram à igreja, aquela mãe e sua filha. E de repente, domingo, no culto evangelístico, elas voltaram para a igreja. E na quarta-feira elas estiveram novamente. E para resumir a história, irmãos, passados 3 meses, o pastor teve o privilégio de batizar essas duas almas para Cristo. Por que, Senhor, que tu não deixaste? Por que tu não paraste essa chuva, Senhor? Assim, para os irmãos chegarem. Por que nós perguntamos tanto? Por que Deus não faz as coisas do jeito que nós pedimos? Porque Deus tem os seus métodos. Deus tem